já estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje o nosso convidado especial é o psicólogo Marcelo Mendes, onde nós estamos falando a respeito dessa questão da inclusão da pessoa física na sociedade e os cuidados que os pais e amigos também devem ter em relação ao tratamento dessas pessoas. A gente foi até as ruas aqui da capital amazonense para saber um pouco da opinião das pessoas em relação a esse assunto. A gente vai conferir agora, Marcelo. Qual que é a maior dificuldade que você acredita que uma pessoa com deficiência tem para entrar no mercado de trabalho? Eu acho que é discriminação, né? Seria justamente a questão da produção. Eu acho que o empregador olha muito para essa questão, em que ela vai contribuir, qual vai ser a produção dela. Então, por ser uma contribuição bastante reduzida, acredito que isso dificulta a contratação de um deficiente. Vocês acreditam que a pessoa com necessidades especiais pode entrar no mercado de trabalho? Pode sim, com certeza. Qual que é a maior dificuldade que vocês acreditam que elas encontram hoje em dia? É o empresário aceitar, né, entender que eles são capazes e estão dispostos a fazer algum serviço. Eu acho que o preconceito é de não ser normal. Eu acredito que sim, depende da disponibilidade dela, né? O senhor acredita que a pessoa com deficiência, ela pode entrar no mercado de trabalho? Acredito que sim, tem inclusive uma lei sobre isso, obrigando as empresas a aproveitarem pessoas com deficiência. E qual que é a maior dificuldade que o senhor acredita que elas têm para entrar no mercado de trabalho? A maior dificuldade é exatamente encontrar alguma coisa compatível com o defeito que a pessoa possui. Qual que é a maior dificuldade que você acha que elas têm? Depende da deficiência dela, né? Eu acho que preconceito. Preconceito. Eu tenho uma tia que é deficiente, ela trabalhou muitos anos normalmente. A senhora acredita que a pessoa com necessidades especiais, ela pode entrar no mercado de trabalho? Com certeza. Com certeza. Pode. Pode sim. E qual que é a maior dificuldade que você acredita que ela tem para conseguir entrar no mercado de trabalho? Olha, é as pessoas que não dão oportunidade para quem quer trabalhar. Só isso que meu pensamento é esse, né? Marcelo, agora é voltado mais para essa questão do mercado de trabalho. Pelas perguntas, você percebeu que as pessoas responderam essa questão da discriminação. Como lidar com isso? É muito interessante. Eu sempre acompanho jornais, né, nos fins de semana, e eu percebo que tem aumentado esse número de vagas, né, para pessoas com necessidades especiais ou para pessoas com deficiência. E é muito interessante quando esse mercado se abre, porque na maioria das vezes é um cadeirante que tem as habilidades cognitivas, motoras, né, na parte superior, nas mãos, os braços. Então isso é muito interessante e isso é responsabilidade social. E as empresas têm tido essa sensibilidade, isso é muito interessante. A própria legislação estadual e federal teve um bom avanço nessa área, né? O que facilita muito é a questão da inclusão dessas pessoas que são produtivas, fazem um bom atendimento, né? Então, podem ser inseridas sim. E voltada para essa questão da sua área psicológica, que tipo de atividades podem estar sendo realizadas com essas pessoas para que o seu desempenho possa melhorar cada vez mais? Inicialmente, é interessante trabalhar esse fator motivacional, se aceitar, né? A questão da sua autoimagem, isso ajuda muito, a autoconfiança, o seu potencial. A gente vê pessoas com assim, talentos brilhantes e às vezes se escondem ou se sentem menores, né? Por conta de uma deficiência, por ser um cadeirante, por exemplo, e elas têm um grande potencial, inteligentes. Eu próprio já fiz aplicação de prova com pessoa com deficiência. E é muito interessante assim, a habilidade deles, né? Ali respondendo as questões do concurso. E é muito interessante. Nessa época eu trabalhei como ledor, né? E ali dando apoio para aquele candidato e um grande esforço. E a gente tem percebido isso, né? Eles sendo aprovados, então isso é muito bom. Muitos deles se tornam pessoas tão carinhosas, não é? Exatamente. É uma pergunta que me surgiu agora. Eu tenho um primo que ele tem síndrome de Down e ele casou com uma moça que também tem síndrome de Down. Então a gente percebe que isso não é barreira até mesmo nem para o amor. Exatamente. E é muito interessante isso.
eles podem ter uma vida normal, com certeza. É importante a sociedade aceitá-los, respeitá-los, né? Dar o espaço para eles e tratá-los como normais, como uma pessoa, como eu e você, sem essa barreira da discriminação. E se no caso eles tiverem um filho que não tem a síndrome de Down, como que a gente pode estar ajudando na questão da criação desse filho? Exatamente, é interessante porque muda um pouco, né? Como os dois têm síndromes e isso aí existe pela ciência, né? Não existe essa regra, eles têm síndrome de Down, então os filhos obrigatoriamente terão síndrome de Down. Não é 100%, não tem essa regra. O que é interessante? Que muda um pouco, né? Porque um filho é normal, podemos dizer assim, tem todas as habilidades cognitivas, motoras, e já os pais já têm essa síndrome de Down, ou uma pequena dificuldade, dependendo do caso, né? Da realidade de cada um deles. Mas muda um pouco da aceitação. Como que os colegas aceitam esse colega que tem os pais com Down, né? E aí já vem todo um trabalho, um apoio para trabalhar isso. Importante. E a gente vai usar agora a nossa tela interativa, onde a gente vai falar da questão de não utilizar adjetivos para chamar as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Qual o cuidado de se chamar pelo nome? É muito importante, né? Porque quando eu chamo alguém pelo nome, eu estou respeitando aquela pessoa, eu estou criando um vínculo com ela. Isso é muito importante. Elas se sentem importantes, prestigiadas, respeitadas. É muito importante, sim, chamá-las pelo nome. Vamos ver a nossa próxima tela interativa aqui, que fala sobre a questão de ressaltar os aspectos positivos que essa pessoa tem, que não é porque ela possui algum tipo de deficiência que ela tem suas limitações, que ela não tem seus aspectos positivos também, não é, Marcelo? Com certeza. Como eu falei, muitas têm grandes habilidades, um talento assim, excelentes. Algumas escrevem assim, um texto impressionante. Já outras têm uma habilidade assim, de leitura, de comunicação, de verbalização, um atendimento excelente, muito. Então isso é muito válido e tem que ser explorado esses aspectos positivos das habilidades de cada uma. Com certeza. E a nossa próxima tela interativa fala a respeito das pessoas que têm também os seus direitos de escolha e podem tomar suas próprias decisões e também seus direitos e deveres amparados pela lei, não é isso? Com certeza. São cidadãos, né? Cidadão como eu e você, não existe um meio cidadão, é um cidadão. Então, é muito importante serem respeitadas, elas têm os mesmos direitos e deveres que nós. Em alguns casos, elas têm uma lei específica, né, para dar esse apoio. Por exemplo, a gente tem visto aqui no nosso transporte coletivo, né, os ônibus com essa acessibilidade, com essa plataforma, isso é muito interessante. Os órgãos públicos se equipando com acessibilidade para os cadeirantes, né? E braille a gente percebe também, né? Muito interessante nos elevadores, enfim. E no ambiente hospitalar também é sempre importante ter alguém que saiba também essa questão da linguagem de Libras, para, como a gente falou, quando for se portar a pessoa, ela se porte a pessoa, não ao acompanhante, que é importante também. Exatamente. É muito interessante a Libras, a língua brasileira de sinais, para essa comunicação com surdos, né? E eles se sentem valorizados, é muito interessante. Eu próprio já fiz o curso de Libras, é muito bom. E eles se sentem respeitados, há uma comunicação, e eles se comunicam, são muito inteligentes, é muito interessante. É verdade. E aqui em Manaus também já existem várias instituições que trabalham, não é, com esse tipo de atividade, com a questão de Libras, também com outros tipos de deficiências, não é mesmo? É importante também os pais estarem levando as crianças para também estarem participando e conhecendo outros casos como o deles, Marcelo? Claro, é importante sim essa interação, conhecer a realidade do colega. É muito interessante, como eu disse no início, a educação inclusiva, né? Da escola atender, aceitar essa criança com esse grau de deficiência, inseri-la junto com os colegas ditos normais, né?
sem essas mesmas dificuldades. E é muito interessante isso. E interagir, os pais, é muito interessante os pais aprenderem Libras, os colegas, amigos, né? E é muito bom isso. Ok, Marcelo, gostaria de agradecer, viu, por você ter vindo aqui no programa Estilo de Vida, onde a gente pôde abordar um pouco dos cuidados que a gente precisa ter, mas não tratá-los com indiferença. Com certeza. É isso mesmo. Obrigado pela entrevista, um abraço na família, nos amigos que estão nos assistindo e até a próxima, pessoal. E qual o telefone para contato? Pode ficar à vontade, sim. as considerações finais. DDD 92, né? 9121-2874, esse é meu WhatsApp. Fique à vontade. Um grande abraço a todos. Bom dia, dê um abraço na pessoa do seu lado. Ame a sua família e respeite essas pessoas com deficiência. Ok, Marcelo, mais uma vez, obrigado, um bom dia para você. Obrigado. Se você quiser mandar mensagem, tiver alguma dúvida ainda a respeito deste assunto, Marcelo disponibilizou os telefones para contato. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, lembrando, acesse youtube.com/canal Amazon site para estar revendo as nossas entrevistas. A gente volta já.